Pai Senhor, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, para a glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Espero que vocês estejam todos bem também. Hoje eu vou trazer aqui uma experiência de uma jovem que ela contou um pouco para mim. Mas só que quando ela contou um pouco para mim, gente, dessa experiência, ela ainda estava ela estava se recuperando. Mas depois depois que ela se recuperou, ela contou tudo para Rebeca, o restante para Rebeca. E tudo aconteceu uma noite, ela estava assistindo televisão, sempre a maldita da televisão, né? Ela estava assistindo televisão, ela e a mãe são cristãs, mas o pai não é. E aí vocês sabem, né? Se na casa de crente, que é todos crentes, tem uma tela enorme, imagina na casa de quem que o marido não é crente. E tem uma telona na casa dela, do pai dela, e ela disse que estava assistindo novela, não era nem filme, era novela, assistindo novela umas 6 da noite, não sei que, acho que era a novela das 6, não sei, gente, que faz tantos anos que eu não ponho as minhas vistas em televisão. E quando eu chego, gente, numa loja, a única sessão que eu não vou é na sessão da televisão. Não, gente, eu não vou na sessão da televisão, porque não me interessa, né, gente? Eu sei o que eu passei, né? Eu sei o que eu passei por causa de assistir filme, eu sei o que eu sofri, né? Não morri porque Deus tem um chamado na minha vida, tenho promessas, fui escolhida do ventre da minha mãe. Então, era para eu ter morrido, era para ter infartado naquela noite, e eu passei por maus momentos. Então hoje eu não quero nem saber de televisão. Como eu já falei para vocês, que até o computador daquele casa tá guardado, encaixado. Então, meus amores, eu fui visitar essa jovem e ela estava se recuperando, né? E ela falou para mim assim, ela disse: irmão Zilda, eu estava assistindo, mas o meu pai. Eu estava assistindo televisão, mas o meu pai. E um vulto saiu de dentro da televisão e entrou dentro dela. Ela disse, entrou dentro dela. E aí, gente, essa menina, sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou sem andar. A mãe dela também contou pra mim quando eu fui visitar ela. Isso foi em 2016, gente. E essa menina ficou sem andar. Pra ir no banheiro, o pai levava no banheiro, né? E a mãe ali dava banho. As necessidades dela, o pai levava no banheiro, deixava ela lá, e ali ela fazia. Vocês sabem, para ir no banheiro era o pai que levava, só que o pai, é óbvio que o pai não ficava dentro do banheiro, né, gente? Que era uma mocinha. E aí, o que acontece? Ela falou para mim que muitas e muitas as noites ela via o espírito da pombagira e se apresentava para ela. Se apresentava para ela, e eu perguntei para ela, não vou dar nome não, tá, gente? Não é porque é mentira não, porque eu não vou expor ela aqui, né? Todo mundo aqui conhece ela, e ela congrega com a gente. E ela disse assim: irmã Rosilda, quando ela vinha se apresentar para mim, ela vinha de saia rodada, né? De sainha bem curtinha, rodadinha, e com um salto, irmã, tão enorme que eu não sei como ela conseguia andar com aquele salto. E um dia, irmã, ela me pegou, disse que essa entidade pegou ela. Gente, não é que no inferno tenha demônio, como eu já falei aqui em outros vídeos, não é que no inferno tem demônio mulher, não, gente. É esse espírito que se transfigura em uma mulher para seduzir tanto mulher para homem casado, tá? E fazer os homens casados se prostituir e mulheres casadas também. Esse é como é que eu posso dizer? Não é a profissão, não é profissão. É esqueci o nome, gente, me fugiu da memória. Esse é o que ele tem que fazer. E se ele não fizer, chega no inferno, gente, eles são punidos. Vocês sabiam que eles são punidos? Por isso a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele ataca, gente. Ele ataca principalmente quem está na presença de Deus. E aí, gente,
E ele pegou uma fraqueza, a fraqueza dessa jovem, ela já estava saindo da adolescência para jovem já, viu? E aí ele pegou essa fraqueza dessa menina e entrou nela e deixou ela aleijada, tá, gente? Doente. Não levaram no médico porque não era doença física, era doença espiritual. E ali, meus amores, foi muita gente visitar ela e todo mundo não botava cara. E eu não fui, gente, porque na época eu nem sonhei, foi em 2016, né? Foi logo depois que o meu paizinho dormiu no Senhor, né? E ali eu fui visitar, né? Tinha tempo de visitar, porque com meu pai doente eu não ia visitar. Quando meu pai partiu, eu voltei a visitar. E eu fui visitar ela, mais a irmã, uma senhorinha que era da visita. A gente foi lá e ela me falou isso. E ela disse que muitas das vezes essa entidade se apresentava para ela. Teve um dia que ela disse que essa entidade pegou ela e rodou ela, gente. Rodou ela no ar. Eu disse, irmã, essa entidade tem uma força tão grande, ela me rodou, irmã. Como se pegou ela assim, gente, botou num dedo só assim, ó. E rodou ela assim, ó. E rodou ela assim. Só não jogou ela no chão, porque a mãe dela é de oração. A mãe, a avó, a bisavó dela, a bisavó é a matriarca, é da Deus é Amor. E ora muito a senhorinha. Uma senhorinha murchinha, mas é mulher de Deus. Ora, sabe? Ora muito. E aí, meus amores, o que acontece? Ela me contou isso, né? Me contou só isso aí, mas ela já estava andando e tudo. E quando foi depois, ela contou para Rebeca aí ela contou também para mim, ela disse, irmã Rosilda, quando eu estava acamada, eu fui ao inferno. O Senhor me levou ao inferno. Só que ela não me contou detalhe. Eu vou contar o que ela contou para Rebeca, porque ela contou em detalhe. Aí a Rebeca perguntou assim, fulana, quem te levou ao inferno? Ela disse, quem me levou no inferno foi o anjo Gabriel. Aí a Rebeca disse, como é que é ele? Disse, ele é bem branquinho. Ele é todo de branco, mas ele é bem branquinho. Os cabelos dele é cacheadinho, loiro. E na testa dele, Rebeca, tem o nome Gabriel. Aí eu sabia que era ele. Aí a Rebeca disse, o que foi que você viu? Ela disse, eu não quero falar não. Para mim também ela não quis falar não, gente. Ela disse, Rebeca, eu não vou falar porque é tão feio lá. É tão horrível que eu não vou falar. Mas ela disse que viu chapinha, tá, gente? A prancha. Que as mulheradas aí, as crentaiadas que gostam de prancha, passa no cabelo, tá? E ela viu salto, gente, salto alto, sapato, que a mulherada, as crentaiadas usa aí, ó, salto alto. E aí, ela disse que viu muita coisa que ela não queria contar em detalhe, porque ela disse que ainda tinha medo. E eu acredito, gente. Tem pessoas que vai nesse lugar lá que eles não querem nem... Teve uma que foi lá por desobediência, uma irmã, e ela contou pra mim, ela disse, Rosilda, eu não vou contar detalhes não, porque até hoje eu tenho medo. Sim, eu tenho medo. Eu não vou contar eu não vou não, Rosilda, contar detalhe pra você. Mas eu vi pessoas crente e não crente no inferno. Eu vi um pastor que muitos pensam que ele está no céu e ele está lá. Mas ela não deu nome também para mim. E nem deve, né, gente? E aí ela disse, não, Rosilda, eu não quero contar não. É muito feio, é muito feio. E ela congrega aqui, gente. Assembleia de Deus, tá? Assembleia de Deus. Ela é da doutrina, tá? Ela e as filhas são da doutrina. A mulher nova. Rebeca entrou até no casamento dela de... Rebeca entrou de que, meu Deus? Rebeca foi porta-lembrança. Rebeca foi porta-lembrança, né, do casamento dela. Mas ela é jovem, gente. Ela casou jovenzinha. E eu que ajeitei o casamento, né? Mais uma irmã. Eu que ajeitei o casamento dela e tudo. Porque ela não tem mãe em paz, sabe? Essa. A jovem a jovem que eu tô contando não. É dessa que disse que foi no inferno. Essa que é casada. Ela não tem mãe em paz, os pais são mortos e a família não liga, sabe? Então eu dei uma mão para ela e ajeitei o casamento. Mas ela casou na igreja e tudo, teve ensaio e tudo. Eu tomei a frente, gente. Eu tomei frente. Rebeca tinha o quê? Tinha 9 anos e Rebeca entrou de florista
Só que ela casou novinha, né? Então ela hoje ainda é uma mulher nova, sabe? Uma mulher nova. E ela não quis me contar detalhe, porque ela disse que tinha muito medo. E essa jovem contou para Rebeca que viu prancha de cabelo. Prancha que a mulherada aí, as mulheradas, as crentaiadas, né, gente? Eu não tô falando das pessoas do mundo. Eu tô falando das pessoas da igreja que usa prancha no cabelo, tira o seu natural. Olha aqui, gente. O meu natural é esse aqui, ó. Mas eu nunca passei prancha, não. E mesmo assim o Senhor não queria que eu alisasse. E ela viu prancha, ela viu salto alto, e ela viu toda a família do pai dela que não serve a Deus. Ela viu toda a família do pai dela que estão viva aqui na terra, mas que não serve a Deus ainda, e tá lá. Tá lá no inferno, ela viu a alma de todos eles lá. Então, gente, aí ela pegou e... Hoje ela tá curada, hoje ela tá bem, gente, para a glória de Deus, né? Mas também para ela ficou curada, a família dela, a vozinha, a bisavó dela, ela ainda tem bisavó, e a bisavó é senhorinha Dorinha, gente, de oração, viu? Eu conheço muito bem. Fizeram uma campanha de oração para Jesus libertar ela. E Jesus libertou, e vocês sabem quando Jesus liberta, Jesus cura, né? Não só liberta daquela coisa maligna, mas Jesus libertou ela, deixou ela curada, gente. E ela falou que... O que foi que ela falou? Meu Deus, que me fugiu da memória. Ela falou que foi ao céu também, tá? Ela disse para Rebeca que foi ao céu. E ela disse para Rebeca que o anjo que levou ela ao céu não foi o Gabriel, já foi outro. Levou ela até o céu. E o próprio Deus abraçou ela. Abraçou ela. Gente, porque numa hora dessa, se Deus não intervir pela gente, gente, o inimigo, ele... Se a gente não tiver Deus na vida, gente, o inimigo acaba com a gente. É por isso que a gente tem que ter Deus na vida. E o Senhor viu tanto que essa menina era tão frágil. E o Senhor, o próprio Deus, ela disse, Rebeca, não foi Jesus que me abraçou, foi o próprio Deus. Ele me deu um abraço tão forte, Rebeca. E ele disse assim, você vai testemunhar, mas a sua própria família vai dizer que você está louca. Aí ela disse, Rebeca, e não aconteceu? Quando eu contei para minha família, a minha própria família, crente, gente, crente. Mas, gente, eu digo crente, sabe? A família é crente, mas é crente do jeito deles. Vocês estão entendendo? Não é que aquela família seja crente da rocha, porque são da Deus é Amor. A família dela é toda da Deus é Amor, só é da Assembleia Mãe dela. E ela. E aí ela disse que o Senhor falou, quando você for testemunhar, vai ter pessoas que vai dizer que você está maluca. E ela disse, Rebeca, os próprios da minha família foi que disseram que eu estava maluca. Mas eu sei que eu não estava maluca. E aí eles queriam para ela testemunhar. Só que ela não testemunhou na igreja. A não sei que ela testemunhou na Deus é Amor, né, gente? Mas ela não testemunhou na igreja onde eu congrego. E aí ela disse que quando foi uma certa... Olha só, gente. Tá. Aí ela contou só isso. Ela disse que não queria contar mais, porque ainda sente medo, sabe? Foi em 2016. E ela disse que ainda sente medo e não quer tocar nesse assunto, né? Não quer tocar nesse assunto. E... Rebeca que ficou entrevistando ela, sabe? E a Rebeca contou pra mim. E aí, meus amores, o que acontece? Aí ela disse que um dia estava na casa de uma prima, que não é crente, um adolescente. De repente, essa adolescente foi... uma entidade pegou essa adolescente. E aí, quando chamaram o nome da menina, aí a entidade disse, aqui não é a fulana, aqui é o... Aí disse o nome lá do infeliz, do inferno, né? Aí ela, do capiroto. Aí, uns da família começaram a entrevistar e fazer pergunta. Aí o capiroto disse assim, eu odeio a Deus é Amor. Aí perguntaram, por que você odeia a Deus é Amor? Porque a Deus é Amor tem muita oração. Aquela igreja é de muita oração. Sim, aquela igreja é de muita oração. E eu não gosto da bisavó de vocês. Por que você não gosta dela? Porque ela ora muito. E eu não gosto de quem ora muito. Tá vendo aí, meus amores? Quanto mais você ora, mais atacado você é. Aí, às vezes tem pessoa que diz assim, ai meu Deus, eu oro tanto e parece que Deus não me vê. Não é, gente. É porque quanto mais você ora, mais o inimigo ataca. E você tem que saber. Você tem que saber e ter certeza que
Quanto mais o inimigo te ataca, mais você tem que guerrear. Guerrear como, irmão Rosilda? No joelho, no jejum. É. E aí o inimigo vai parar. Ele não é que ele pare. Ele sempre vai dar as investidas dele, mas ele só investe para cair, né? Ele não vai ter êxito nenhum, nem na minha vida, nem na sua vida. Ele vai ter êxito na vida de quem, leva a vida profana, né? Que ama o mundo, ama as coisas do mundo. Mas se você é uma pessoa que não ama as coisas do mundo, o inimigo, ele não vai ter êxito na tua vida, nem na minha, para a glória de Deus. E aí ela falou que Aí perguntaram assim, e o que você acha da Assembleia? A entidade disse assim, Assembleia de Deus é pouca oração. Ali tem pouca oração. Diz que a Assembleia de Deus tinha pouca oração. E tem mesmo. Tem pouca oração mesmo, meus amores. Eu sou assembleana, eu sei. Quando eu chego na igreja, tá? Quando eu chego na igreja, eu dobro meu joelho. Eu e minha filha. E ali, gente, o povo vai chegando, aí faz aquela oração de vaqueiro. Dobra um joelho e o outro já fica preparado para se levantar. Agora, quer bênção, quer vitória, quer que Deus cure, que Deus liberte filho, que Deus liberte marido, que Deus entre com providência nos problemas, mas na igreja, se você não ora na igreja, quem não ora na igreja, gente, é porque não tem costume de orar em casa. Como eu oro aqui, gente, não é eu me gabando, mas eu sou de oração para a glória de Deus. Eu oro. Eu e minha filha, nós oramos. E quando a gente ora em casa, tem um ditado que diz assim, o costume de casa vai à praça. Então se você não ora em casa, na igreja você também não ora. E eu vejo, e não é adolescente não, viu? Não é só os adolescentes não, são as irmãs do ciclo de oração, que ficam assentadas como se estivesse num cinema esperando o filme começar. Gente, e cultuar não é assim. Por mais que você ore em casa, mas você chega na igreja, eu chego 6h40, eu saio daqui 6h30. Chego 6h45 na igreja. E dobro meu joelho e só levanto quando a orquestra